Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou responder para vocês a tag dos clássicos. Essa é uma tag um pouco mais antiguinha, mas eu tava a fim de responder alguma tag, andei pesquisando e achei que essa seria bem interessante de responder. Mas antes de começar, se você chegou aqui agora, né, ainda não foi inscrito, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber toda a notificação que tiver vídeo novo, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, que assim você me ajuda muito na divulgação. Bom, vamos começar então. Essa tag consiste em 10 perguntinhas. Primeira pergunta, um livro superestimado e que você não gosta. Eu vou ser muito odiada nessa pergunta, porque eu sei que todo mundo gosta muito desse livro, mas para mim não funcionou. Eu li ele há muitos anos, então pode ser que eu ainda tenha uma outra opinião hoje, né? Eu tenho vontade de reler esse livro, mas quando eu li, não gostei, achei chato, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É a única coisa que eu li dele, realmente eu não gostei desse livro, mas ele ainda tá aqui em casa porque realmente eu tenho muita vontade de relê-lo e ver se eu tenho ali uma opinião diferente ou não. Outro livro que eu também não gosto, e eu sei que muita gente gosta, é O Grande Gatsby, que eu achei muito fraco. Do Fitzgerald, eu só tinha lido O Curioso Caso de Benjamin Button, e aí eu li O Grande Gatsby, eu li em e-book, inclusive, por isso que eu nem tenho ele aqui, nem tenho interesse em comprar, e não funcionou, não gostei mesmo. Segunda pergunta, época sobre a qual você mais gosta de ler? E eu não tenho uma época específica, mas eu gosto muito de ler livros que se passam em períodos de guerra, então em guerras históricas. Gosto de ler sobre guerras do Brasil, gosto de ler sobre Segunda Guerra, Primeira Guerra, sobre as guerras napoleônicas, então eu gosto muito de livros que se passem nesse ambiente de guerra. Até porque muitos deles trazem ali um contexto social histórico muito bacana para a gente conseguir entender melhor. Terceira pergunta, um conto de fadas preferido? E eu escolhi o Peter Pan. Eu conheci essa história pelo livro no ano passado e eu me apaixonei. Eu já gostava muito do filme, quando eu era criança era um dos filmes que eu mais gostava de assistir. E, enfim, eu gostei muito do livro, me apaixonei pela escrita, me apaixonei pelos personagens e eu acho que é sim o meu conto de fadas preferido dos que eu já li. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre o Peter Pan, se você ainda não viu, dá uma olhadinha, é um vídeo bem antigo, mas tem bastante informação. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história, acho que vale a pena dar uma olhadinha naquele vídeo. Quarta pergunta, um livro clássico que você tem vergonha de não ter lido? Vamos lá, vergonha eu não tenho, mas tem um livro que eu tô postergando a leitura há muito tempo, eu não sei porquê, porque ele não é um livro grande, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Eu tenho esse livro há muito tempo, na verdade eu tenho ele nessa ediçãozinha aqui, que eu ganhei de aniversário há muitos anos atrás. Essa edição tem o Frankenstein, o Médico e o Monstro e o Drácula. Eu li o Frankenstein, li o Drácula, que são livros que eu amo. E o Médico e o Monstro, que é o mais fininho, eu nunca li. E aí, como essa ediçãozinha ela é meio ruim, porque a diagramação dela é muito apertadinha, as páginas são brancas, eu resolvi adquirir recentemente essa edição da Penguin, que estava na promoção. Então, quem sabe aí no mês de outubro eu não consigo encaixar essa leitura, porque eu acho que eu vou gostar bastante. Eu acho que vai ser uma leitura rápida também, mas esse é um livro clássico que eu ainda não li, que talvez eu tenha vergonha de não ter lido, porque ele tá aqui há muitos anos. Enfim, quero muito ler O Médico e o Monstro. Quinta pergunta, top 5 livros que você quer ler em breve. E aí, eu fiz uma seleçãozinha aqui, vamos lá. Começar com O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é um livro que eu quero muito ler e ele tá no meu projeto de leitura da década, ele é o próximo livro do projeto, então com certeza vai ser uma das próximas leituras, eu já devo começar ele ainda esse mês e é um livro que eu tenho muita curiosidade. Depois eu peguei o Anna Karenina, do Tolstói, que é um livro que eu tenho muita curiosidade também. Eu gosto muito da escrita do Tolstói, eu amei a leitura de Guerra e Paz, foi um dos meus livros preferidos da vida, um dos favoritos do ano, então quero muito ler Anna Karenina também. Coloquei aqui O Nome da Rosa, do Umberto Eco, esse é um livro que eu já comecei, mas eu tô bem no início.
E esse aqui também é um livro de meta, ele tá na minha meta de livros para ler em 2021. E eu acho que eu vou gostar bastante, eu gosto muito de temáticas assim policiais, de investigação, e esse livro traz um pouco disso. Então, O Nome da Rosa. Outro livro que eu tenho bastante curiosidade de ler é Os 100 Anos de Solidão, que inclusive já tá ali na minha mesinha separado para as próximas leituras, do Gabriel Garcia Marques. Ele eu só li Crônicas de uma Morte Anunciada, que eu gostei muito, mas vamos ler aí esse clássico dele, que é Os 100 Anos de Solidão. Acho que eu ainda leio ele este ano. Por último, um outro livro que eu também tenho muita curiosidade de ler, que é o Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. E eu quero muito ler esse livro. Eu não sei do que se trata, eu não li a sinopse, eu nunca vi o filme, mas eu quero muito ler e, enfim, vamos ver o que eu vou achar. Sexta pergunta: um livro ou série baseado em um clássico? E para esta pergunta eu escolhi A Caverna, do José Saramago, que é um livro que foi baseado no mito da caverna de Platão, né? Uma das histórias bem antigas aí da filosofia. E eu gostei muito desse livro, eu gosto muito de Saramago, gosto da forma como ele escreve, como ele narra suas histórias, a forma como ele às vezes narra isso, narra os personagens de uma forma muito fria, muito desumana, ao mesmo tempo que eles são muito humanos. Então gosto muito desse livro, eu já falei sobre ele aqui no canal também, então recomendo que vocês assistam um vídeo e entendam um pouco mais sobre a história, porque eu acho que não é um livro para todo mundo, não é um livro que vai agradar todo mundo, mas é um livro que eu gostei demais, então coloquei este aqui, A Caverna, como um livro que foi inspirado num clássico, né, no caso, O Mito da Caverna. Sétima pergunta: o melhor filme inspirado em um livro clássico? E aí eu fiquei muito na dúvida, porque eu gosto muito de Bonequinha de Luxo, que é baseado em um livro do Truman Capote, mas eu nunca li o livro, então achei que não seria tão válido indicar aqui para vocês. Então eu coloquei nessa categoria um livro que eu li recentemente e assisti ao filme recentemente. Os dois são clássicos, tanto o filme quanto o livro, e são obras incríveis, que é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, que é um livro incrível e que teve uma adaptação incrível da mesma forma pelo Kubrick. Os dois são visões de uma mesma história, completamente diferentes. O que o Kubrick fez com o filme, assim, como ele conseguiu imaginar esse mundo que o Anthony Burgess criou, é muito sensacional. Então recomendo demais que vocês também assistam ao vídeo que eu fiz sobre o Laranja Mecânica, que lá eu falei tanto do livro quanto da adaptação também. Oitava pergunta: a pior adaptação de um livro clássico. E aí eu vou colocar O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Esse aqui é um livro que eu gosto muito, me surpreendeu demais, foi muito diferente do que eu imaginava, mas eu coloquei ele nessa categoria por conta das polêmicas envolvendo o filme, porque principalmente os bastidores, né? Apesar do filme ser um clássico, tudo, ele tem ali algumas histórias bem obscuras por trás. A gente tem muito assédio sexual, assédio moral, físico, psicológico, que rondava os bastidores do filme. Muitos atores sofreram com isso, então foi por isso que eu coloquei ele nessa categoria como pior adaptação de um livro clássico. Nona pergunta: coleção de clássicos da qual você gostaria de ter mais livros? E eu escolhi para essa categoria a coleção do Tarzan. Recentemente, no ano passado na verdade, eu comecei a comprar alguns livros da coleção do Tarzan pela estante virtual. Meu pai lia muito isso quando era criança, enfim, ele fala muito dessa coleção. E aí eu comecei a adquirir os livros que eu fui encontrando. São, acho que no total, 13 livros. E a gente até tem algumas edições novas, mas elas só comportam a primeira história. Eu acho que no máximo a primeira e a segunda. E eu queria a coleção completa, que é essa coleçãozinha aqui. E eu tenho alguns livros, deixa eu mostrar pra vocês. Então eu tenho o terceiro livro, que é Tarzan e os Feras. E todos eles são assim, ó, por dentro. São edições ilustradas, lindíssimas. E tão sim um pouquinho velhos, mas assim que eu completar a coleção, talvez eu faça alguma restauração desses livros. Este aqui é o quarto volume. O quinto volume, o sexto volume.
Eles são todos iguais, a única coisa que vai mudar é a lombada. Eu tenho o 7º volume, o 8º volume, mentira, esse é o 10º volume, daí eu já pulo pro 10º, e o 13, o 13º. Então essa é uma coleção que eu tô garimpando por aí, aos poucos eu vou completá-la. E mais pra frente, quando eu completar tudo, aí eu vou fazer uma restauração de todos os livros, porque é algo que eu quero muito guardar. 10ª pergunta, um clássico subestimado que você recomenda? E eu vou colocar nessa categoria um dos últimos livros que eu li. Ele faz parte também do Leitura da Década, do projeto que eu tô fazendo. E é A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, que foi um livro que me surpreendeu de uma forma muito incrível. Eu não esperava nada desse livro, achei que ele seria chato, porque é o que a gente imagina quando a gente pensa em Eça de Queiroz, talvez. E eu tenho esse livro há muitos anos, desde que eu precisei prestar vestibular, e ele estava na lista dos livros do vestibular, mas eu não li. Simplesmente que eu achei que ele seria chato. E eu me surpreendi tanto, foi uma leitura tão gostosa, tão incrível, então eu super recomendo que vocês leiam A Cidade e as Serras. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo também sobre ele, e aí explicando como foi a minha experiência de leitura, porque eu acho que vale muito a pena conhecer. E foi isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários qual é seu livro clássico favorito, responde a tag também, vou deixar as perguntinhas na descrição do vídeo. E também quem criou a tag aqui na descrição, todas as informações. Não esquece de deixar o seu like, um beijo e até mais!